Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai fazer uma questão do Enem de 2018. Vamos lá? Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radiano, conforme a figura. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem, 0, 0. Considere o valor de π com a aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Bom, a distância do B até o A é a mesma que do A até o B. Portanto, farei a distância do A até o B em todos os casos. Então, a gente vê o seguinte, que aqui é o ponto A, tem que chegar ao ponto B. Uma das possibilidades seria andar uma unidade aqui, depois andar esse comprimento de arco aqui. O comprimento de arco é o ângulo em radiano vezes o raio. Portanto, será 1, 2, 3, 4 vezes π/6, vezes o raio, que é 5. Tudo isso mais 1. Então, dá para simplificar, dará 2π vezes 5/3 mais 2. 2π vezes 5/3 mais 2. Olhando para as alternativas, a gente vê que tem uma alternativa assim. Mas existem outras possibilidades aqui, e o autor quer o caminho mais curto. A gente pode ir de A andando 2 unidades aqui, portanto, depois andando esse arco de circunferência, lembrando que o comprimento do arco é o ângulo em radiano vezes o raio. O ângulo em radiano, então, vai ser 1, 2, 3, 4 vezes π/6, 4 vezes π/6, vezes o raio, que é 4. E aí a gente já chega ao ponto B. Chegando assim ao ponto B. Portanto, dá para simplificar aqui, daria 2π/3 vezes 4 mais 2. 2π/3 vezes 4 mais 2. E olhando para as alternativas, a gente vê que tem uma alternativa assim aqui também. Outra possibilidade seria andar 3 unidades aqui, andando mais esse arco de circunferência, que seria 4 vezes π/6, 4 vezes π/6, que é o ângulo em radiano, vezes o raio, que é 3, mais 1. Portanto, aqui dá para simplificar do mesmo modo. Portanto, dará 2π3/3 mais 4, que corresponde, então, à alternativa C. Uma outra possibilidade seria andar 4 unidades aqui, 1, 2, 3, 4, andar esse comprimento de circunferência aqui, lembrando que o comprimento do arco é o ângulo em radiano vezes o raio. Portanto, 1, 2, 3, 4 vezes π/6, vezes o raio, que é 2, mais 2. Portanto, será, dá para simplificar aqui o 2 e o 3, então será 2π2/3 mais 6. Então, e tem também nas alternativas aqui. E, finalmente, uma última possibilidade seria andar 5 unidades aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais esse comprimento de arco, lembrando que é o ângulo em radiano vezes o raio, portanto, 1, 2, 3, 4 vezes π/6, vezes o raio, que é 1, mais 3 unidades aqui. Portanto, dá para simplificar, dará 2π/3 vezes 1, mais 8, que corresponde à alternativa A. Ele quer o menor percurso possível, o caminho mais curto possível.
Uma pequena curiosidade aqui. Se a gente substituir o π por 3, olha que interessante. Substituindo o π por 3, dá para cancelar aqui, dá 2 mais 8, que é 10. A mesma coisa no item B, dá para cancelar, 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. No item C, a mesma coisa, dá para cancelar, 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. A mesma coisa, dá para cancelar aqui, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. E aqui dá para simplificar, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, com certeza, a alternativa E não é. Como ele pede para considerar o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal, então uma segunda possibilidade seria aproximar o π para 3,1. Se o π for 3,1, fazendo as continhas, dará 2 vezes 3,1 sobre 3 mais 8, que dará 10,07. Já nesse outro caso, 2 vezes 3,1 vezes 2 sobre 3 mais 6, que dará 10,13, ou 2 vezes 3,1 vezes 3 sobre 3 mais 4, que dará 10,2, ou 2 vezes 3,1 vezes 4 sobre 3, mais 2, que dará 10,27. Portanto, o menor percurso seria a alternativa A. Caso você queira uma solução alternativa, você poderia pensar o seguinte: 3,1. Como esse número aqui é igual em todos, como ele é igual em todos, a multiplicação pelo número menor dará o menor resultado. E a multiplicação pelo número menor aqui no caso seria 2 vezes 3,1 vezes 1. Pode ver que entre 1, o 2, o 3 e o 4, 1 é o menor de todos, então seria a alternativa A, uma outra forma aí de você pensar. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe seu comentário aí falando o que você achou da questão, fácil, médio ou difícil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.